Acho engraçado que no começo via todo mundo, agora só vem vocês três. Mas, enfim, tudo bem, não tem problema. Começou a gravar e deixou essa frase, né? Só para o pessoal. Então, estão ouvindo, né? Vocês que estão vendo agora. Não, é proposital. É óbvio que é para eles ouvirem. Então, hoje a gente vai falar sobre equações de bloco ópticas. Eu estou seguindo o curso do Ketterle lá. Mas a aula de hoje é mais sobre sistemas quânticos abertos. Okay. Então, a maioria das pessoas que está nesse curso, né, que já fez Quântica 1 e 2 comigo, ou que fez o curso de informação quântica, ou que trabalha comigo de alguma maneira, já sabe várias das coisas que a gente vai falar aqui hoje, mas tem algumas pessoas que não estão nessa área ou que estão entrando agora que podem se beneficiar dessa discussão um pouco mais detalhada. Então, vou começar do começo. Então, a ideia é vocês perguntarem, porque senão a gente vai perder tempo. Então, por favor, se tiver alguma coisa que não está claro, eu vou tentar fazer um apanhado assim, muito rápido de matriz de densidade, traço parcial, só para relembrar para quem já sabe e apresentar de uma maneira rápida e sucinta para quem nunca viu isso. Mas a ideia é vocês perguntarem mesmo, tá? Então, por favor, perguntem. Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir para falar de sistemas quânticos abertos é o conceito de matriz de densidade. Acho que não sei, eu acho que o Igor já viu isso em Quântica 2. A Tati deve ter visto isso agora em informação quântica, que a gente falou sobre isso lá, né? No curso com o Guilherme. E eu não sei se a Vitória conhece esse formalismo de matriz de densidade. Eu acho que eu cheguei a ver, mas tem um tempinho já. Tá, então vamos relembrar. Então, a ideia, né, em mecânica quântica, a gente tem os estados, eles são dados por vetores no espaço de Hilbert, né? Então, o ket, que a gente representa dessa forma. Se eu tenho um ket representando um estado, né, isso significa que o meu estado é um estado puro. É o que a gente chama de estado puro. Deixa eu fechar a janela aqui, gente, porque a obra está correndo solto. É impressionante como que as pessoas conseguem fazer obra o ano inteiro sem parar. Só estamos ouvindo passarinhos. Tem uma obra medonha aqui, que fica o dia inteiro rolando. Então, se a gente escreve um ket para um estado quântico, né, ele é um estado puro. Okay? E esse ket, né, a gente pode representar ele como um vetor no espaço de Hilbert, né, esse estado puro, a gente pode representar ele como um vetor no espaço de Hilbert, ou a gente pode representar ele como um projetor associado, que é um objeto dessa forma daqui. Né? É um ket produto Bra, né? O produto de um ket por um Bra, e isso daqui é uma matriz. Né? Então, isso aqui é um vetor, isso daqui é uma matriz. Então, tem essas duas formas, né, de representar, e a gente pode relembrar aquela forma para calcular valores esperados, né? Então, se eu tenho um observável que eu chamo de A, então o valor esperado de A em mecânica quântica é dado por essa fórmula daqui, que deve ser familiar para todo mundo. E aí eu posso introduzir um operador identidade aqui, só que o operador identidade é uma soma sobre todos os elementos de uma base completa. Se for contínuo, é uma integral. Então, tudo isso que eu estou falando generaliza para uma integral, né, no caso contínuo.
Isso daqui é simplesmente a soma, né, sobre esses produtos aqui. E agora eu posso olhar para isso daqui. Isso daqui é um número, isso daqui também é um número, números comutam, então eu posso trocar a ordem deles. Então, isso aqui vai ser igual a uma soma em I, de I A vezes psi, I, né? E aí, quando eu olho para isso daqui, eu estou somando os elementos da diagonal desse operador aqui sobre todos os elementos de uma base ortonormal. Então, isso daqui é o traço. Então, tem essa fórmula para o traço, para o valor esperado de uma quantidade A, em termos dessa matriz desse projetor. Então, eu posso pensar em mecânica quântica ou como, em termos, né, mecânica quântica para estados puros, ou em termos desses vetores no espaço de Hilbert, e aí eu calculo médias, né, valores esperados e quantidades estatísticas dessa forma, ou eu posso pensar em termos de uma matriz, que é a matriz projetora do estado puro psi, e aí eu calculo valores esperados dessa maneira. Tá? Então, acho que isso deve ser mais ou menos conhecido para todo mundo. Né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Então, esse carinha daqui é uma matriz de densidade. Isso é uma matriz que a gente chama de ρ. E essa é a matriz de densidade associada a um estado puro representado pelo ket psi. Então, alguma dúvida sobre isso, gente? Então, eu peço perdão se vocês já viram isso antes, porque eu não sabia realmente se todo mundo já viu ou não. Então, achei melhor fazer uma relembrada, fazer uma revisão. Tá? Pode perguntar se alguém tiver dúvida. Porque se vocês não entenderem isso daqui em detalhes, vocês não vão entender o resto. Bom, então, um estado puro, vamos definir o que é um estado puro? Bom, primeiro, vamos ver o que é uma matriz de densidade desse tipo aqui, né? Vamos definir uma matriz de densidade. Matriz de densidade, né? Olha só, a propriedade desse cara daqui. Esse cara é hermitiano. Isso daqui vem do fato de que psi Dagger é igual ao próprio psi. Porque quando eu tomo Dagger, eu troco o Bra pelo Ket, mas eu tenho o mesmo Bra e o mesmo Ket. Quer dizer, o Bra e o Ket associados ao mesmo objeto. Então, simplesmente trocam de ordem. O traço da matriz de densidade, ele significa dizer, né, que se eu somar sobre todos os elementos de uma base ortonormal esse produto aqui, né, isso daqui é igual a uma soma do módulo de produto interno de psi por i ao quadrado, e psi está normalizado por hipótese, então isso aqui é 1. Então, esse traço ser igual a 1 está representado, é uma forma de falar que o vetor é normalizado. É uma forma de falar que o vetor, que as probabilidades somam para 1. Isso aqui, segundo a regra de Born, são probabilidades de eu ter um estado psi. Se eu fizer uma medida na base ortonormal, representado por esses vetores i, né, a soma de todas as probabilidades, de todos os resultados medidos nessa base tem que somar para 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que falar que probabilidades somam para 1.
Isso daqui é a mesma coisa que falar que probabilidades são números reais, porque os autovalores dessa matriz, como essa matriz ela é hermitiana, significa dizer que os autovalores são números reais, certo? E, por final, tem uma terceira condição que diz que essa matriz de densidade ela é positiva. Isso significa dizer que para qualquer estado φ, o valor esperado é maior ou igual que zero. Isso daqui significa dizer, né, basicamente, que não existem probabilidades negativas. Isso certamente é verdade para uma matriz de densidade associada a um estado puro. Porque isso daqui é a mesma coisa, né? Como ρ é hermitiano, ele pode ser diagonalizado. Então, ρ é dessa forma, λ1, λ2, tarará. E para um estado puro, né, a gente vê que isso daqui é uma matriz de rank 1, né, no sentido de que ela só tem um autovalor e um autovetor. Só tem um autovetor, que é o vetor psi. Qualquer outro vetor ortonormal vai ter autovalor zero, né? Então, para um estado puro, a matriz de densidade ela sempre dá forma diagonal, onde, né, nessa base, onde eu tenho psi como autovetor e o restante dos autovetores são ortogonais a psi. Então, tem psi1 ortogonal, psi2 ortogonal, quantos a gente precisar para fazer a dimensão do espaço, certo? Ela sempre vai ter essa cara aqui, canônica. Ela é sempre 1 no elemento da diagonal correspondente ao estado psi, okay? E é 0 no resto. Então, essa condição aqui, ela certamente é verdade para a matriz de densidade associadas a estados puros. Então, tem essas três condições aqui que uma matriz de densidade tem que satisfazer. Okay? Eu estou mostrando isso só para estados puros, por enquanto, mas isso daqui é verdade para qualquer matriz de densidade. Eu vou definir agora o que é um estado puro, né, em termos de matriz de densidade, e depois a gente vai generalizar estados mistos. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre isso? O pessoal que viu pouco disso, ou que isso é novidade, quer perguntar alguma coisa? Bom, tem vários vídeos sobre isso no canal lá, vocês podem procurar. E também, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Então, uma matriz de densidade ρ é pura se e somente se ρ ao quadrado igual a ρ. Ou seja, se ρ for um projetor. Né? Isso daqui é o que significa dizer, se a gente falar que ρ é um projetor, a gente está falando que ρ ao quadrado é o próprio ρ. Então, essa é a definição de um estado puro. Tá? Agora, a gente pode ter estados que não são puros. Né? No seguinte sentido, imagina uma situação física, um experimento, onde eu tenho uma moeda que pode ser cara ou coroa, e ela é cara com 50% de probabilidade, e ela é coroa com 50% de probabilidade. E eu preparo, né, eu jogo a moeda e eu preparo um estado que 50% das vezes esse estado ele vai ser dado por uma matriz de densidade. Eu vou chamar de psi1, um estado puro psi1, e 50% das vezes eu preparo o estado puro psi2.
Então, agora eu coloco isso tudo daqui numa caixa escondida, né? E essa caixa solta o meu estado. O estado vai sair aqui. Então, às vezes vai sair psi1, às vezes vai sair psi2. E a probabilidade é 50%. Então, qual é o valor esperado de uma quantidade A? Bom, a probabilidade de sair P1 é P1 e a probabilidade de sair P2 é P2. Agora, o valor esperado toda vez que sair psi1 vai ser o traço de A vezes o projetor associado a psi1 mais a probabilidade P2 vezes o traço de A vezes psi2. Tá claro isso, gente? O traço ele é linear, então eu posso escrever isso daqui como o traço de A vezes ρ, onde agora eu estou definindo ρ como sendo P1 vezes psi1. Então, isso daqui é uma matriz, mais P2 vezes psi2. Então, isso daqui é uma matriz de densidade associada a esse experimento estatístico, né? Onde, às vezes, eu preparo o estado psi1 e mando o estado psi1, e, às vezes, eu preparo o estado psi2 e mando psi2, e aqui a gente tem um observador medindo se eu tenho o estado psi1 ou o estado psi2, ou medindo, ou melhor, medindo o valor esperado do observável A. Tá? Então, eu posso manter a mesma fórmula que a gente derivou para estados puros, só que agora eu tenho um estado que ele é dado por uma combinação convexa. O nome disso aqui é uma combinação convexa, né? Quando eu somo dois objetos, né? E a soma dos coeficientes é 1. Isso é o nome dessa operação, né? Uma combinação convexa. É tipo uma combinação linear em espaços vetoriais, né? Mas aqui eu tenho P1 e P2 somando para 1. Né? Em mecânica quântica de estados puros ou em combinação linear de vetores, eu tenho um módulo ao quadrado dos coeficientes somando para 1. É diferente, tá vendo? Lá eu tenho o módulo ao quadrado das amplitudes somando para 1. Aqui eu tenho diretamente as probabilidades somando para 1. Isso daqui é uma matriz de densidade geral, genérica, né? E essa matriz de densidade, ela também satisfaz todas aquelas propriedades. A gente pode verificar que ela é igual ao próprio hermitiano complexo conjugado dela mesma. O traço de ρ vai ser igual a P1 vezes o traço de psi1, psi1, mais P2 vezes o traço de psi2, psi2, que é igual a P1 mais P2, porque essas matrizes de densidade de estados puros têm um traço igual a 1, e, por definição, isso aqui são probabilidades que somam para 1. Então, o traço é 1, e ela também é maior do que 0. É fácil de ver isso, porque eu posso calcular aqui esse produto interno. Perdão, aqui é um estado φ qualquer. Isso daqui vai ser P1 vezes o módulo ao quadrado de psi por φ, mais P2 vezes o módulo ao quadrado de psi1, né? E aqui psi2. Isso daqui necessariamente é maior ou igual que 0, porque P1 e P2 são probabilidades, então eles são maiores ou iguais a 0. Então, ela satisfaz também todas aquelas condições, né, que a gente usou para definir uma matriz de densidade aqui em cima. Então, ela é hermitiana, o traço é 1 e ela é maior que 0. Okay? Só que agora a gente tem uma situação onde a gente pode incorporar
probabilidades clássicas em mecânica quântica. Então, isso aqui é como se fossem probabilidades clássicas. Então, tem um cara que é o Scott Aronson, que ele fala que matriz de densidade é como se você pegasse mecânica quântica de estados puros e fizesse teoria de probabilidades em cima da mecânica quântica de estados puros. Então, uma descrição probabilística de processos quânticos. Tá claro isso, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, isso foi uma revisão muito rápida de matriz de densidade. Eu vou assumir que está feito. Tem uma outra coisa que a gente tem que saber, que eu vou revisar rapidinho, que é o traço parcial. O traço parcial é uma operação que permite a gente falar do estado associado a um subsistema só, da matriz de densidade associada a um subsistema só. Então, imagina que eu tenho um par de átomos cada um pode estar num estado fundamental e estado. Só que agora, o meu estado geral dos átomos, ele vai ser uma coisa do tipo alfa, os dois átomos no estado excitado, ou melhor, os dois átomos no estado fundamental, mais beta, um átomo no estado fundamental e o segundo no estado excitado, gama, excitado fundamental, mais delta, excitado excitado. Então, esse é o estado mais geral possível, né, que eu posso ter, tá certo? Desses dois átomos. A matriz de densidade, que eu vou chamar, vou chamar de átomos A e B. Matriz de densidade ρAB vai ser dada pelo psi, produto com Bra associado a psi. É um estado puro. O estado global é puro. Agora vamos calcular o valor esperado de uma quantidade A. Só que A é uma quantidade que diz respeito só ao átomo A. Então ela vai ter essa cara daqui, ó. Então é um operador identidade no subespaço do B, mas é o operador A, o observável A, no subespaço do A. Tá certo? Então a gente pode fazer essa conta. Isso daqui vai ser uma conta que não é difícil de fazer, mas é chatinho, né? Vamos fazer. Então tem alfa estrela, os dois caras do estado fundamental, mais beta estrela, excitado fundamental, mais gama estrela, fundamental excitado. Isso daqui é uma coisa que eu queria chamar a atenção na prática, né? Vou usar uma outra cor aqui. Se eu tenho o estado I, produto tensorial, estado J, e esse aqui refere ao espaço A e esse aqui ao espaço B, eu estou escrevendo isso como IJ, né? Simplesmente, é uma notação. O Bra associado a esse cara, IJ, ele vai ser igual ao Bra associado ao B, tensor, o Bra associado ao A. Eu troco a ordem desses caras aqui, tá? Por isso que eu estou colocando, porque isso aqui é útil a gente colocar os índices. Então, aqui é B, A, B, A, B, A, certo? É útil colocar os índices
para não se perder no começo. Depois vocês vão se acostumar e vão fazer isso quase que instantaneamente. Quem quiser escrever o produto tensorial também é bom. Aí aqui eu vou ter a tensor identidade e, por final, eu vou ter o vetor psi, que é alfa. Fundamental, fundamental, mais beta, fundamental excitado, mais delta, não, mais gama, né? Excitado fundamental, mais delta. E vamos escrever os índices. Aqui agora é AB, 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 AB. Estão seguindo, gente? Estão aí comigo? Sim. Estamos. Legal. Obrigado. Então, aqui, olha, esse carinha daqui é a identidade, né? Então, ele atua como sendo o operador A no espaço A e a identidade no espaço B. Então, vamos pegar isso daqui, né? Eu vou ter toda essa parte aqui. Toda essa parte aqui vai ficar aqui. E aqui eu vou ter um estado que é alfa vezes A atuando no estado fundamental do A, produto tensorial, identidade atuando no estado fundamental do B, mais beta vezes A atuando no estado fundamental do A, produto tensorial, a identidade atuando no B. E por aí vai. Gama, A, tensor, estado fundamental B, mais delta, tensor. Okay. E agora a gente pode comparar essas duas expressões aqui, né? E ver quem que multiplica quem. Então, por exemplo, esse primeiro termo aqui é alfa vezes fundamental, fundamental. Então, esse termo daqui, ele vai matar todos os termos que têm o estado excitado no A. Certo? No B, perdão. Porque aqui eu tenho um estado fundamental no B. Quando eu tomar o produto interno, né? Vamos fazer. Ficar falando, vou fazer. Meio chato, mas vamos fazer. Então, isso aqui vai ser alfa estrela vezes alfa, vai dar módulo de alfa quadrado. E aqui eu vou ter o valor esperado no estado fundamental do A. Enquanto que aqui eu vou ter o produto interno fundamental excitado no B. Então, isso aqui é B, isso aqui é A. Perdão, é fundamental, fundamental. Aqui é ground, ground. Isso. Aí já esse segundo termo aqui, alfa, estrela, beta, né? Ele vai encontrar uma coisa que é esse termo alfa, estrela, beta, vai ter lá o produto interno referente ao A, vezes uma coisa que é o produto interno do estado fundamental no B, pelo estado excitado no B. Esse termo dá zero, porque esses caras são ortogonais. Então, isso aqui não produz nada. Aí eu vou ter alfa estrela, gama, que vai ser o estado fundamental no A. E aqui eu vou ter estado fundamental que é 1. E aqui vai dar zero, porque, de novo, eu tenho esse carinha aqui. Esse carinha no B no estado fundamental e esse carinha no B no estado excitado. Então, a gente vai fazendo essa conta aqui. É só uma conta chata, não tem nada demais.
né? Por exemplo, esse beta aqui, né? Esse termo vai morrer. Aqui eu vou ter um modo de beta ao quadrado, que vai dar estado fundamental a estado fundamental. Aqui eu vou ter beta estrela gama, okay? Que vai ser 0, e depois beta estrela delta, que vai ser... É muito chato, mas mas é uma conta básica que a gente pode fazer. Onde é que eu estou? Estou aqui, né? Estado fundamental A, E. E por aí vai. Tá? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Na realidade, tem uma coisa melhor que a gente pode fazer, né? Que é o seguinte. Deixa eu refazer isso. Então, vamos falar que o estado psi, né, que a gente estava chamando de alfa, fundamental, beta. Eu vou redefinir isso aqui como sendo uma soma em J, C e J, e J. Tá? É a mesma coisa, onde I e J podem ser iguais a estado fundamental e estado, e aí o C11 ou CEE, por exemplo, é o alfa, o CEG é o beta, o CGE é o gama e o CEE é o delta. Tá? Então fica mais fácil, eu acho, fazer assim, porque aí a gente vai ter uma coisa do tipo isso aqui, ó. Se A tensor identidade, se isso daqui vai ser se A tensor identidade soma I e J, C I J I A tensor JB, que eu posso reescrever como sendo uma soma em J de C e J A aplicado em tensor JB. Okay? E agora esse cara daqui, ele pode ser escrito como uma soma em K e L de CKL estrela. E aí eu vou ter o sistema B no estado K e o sistema A no estado L. E eu vou tomar o produto interno com esse IJ, CIJ, AI no estado A, tensor J no estado B. E agora isso daqui fica fácil, porque agora eu tenho esse cara daqui vai tomar o produto interno com esse e vai me dar uma delta, né? Então, eu vou ter uma soma em K e L, uma soma em I e J, de C, K, L, estrela, C, I, J, e aqui eu vou ter L, A, I, e aqui eu vou ter K, produto interno J. Só que isso aqui é delta de crônica, delta de KJ, então isso daqui vai ser uma soma de I, J, K, e aqui eu vou ter C, J, L, estrela,
C e J. E aqui eu vou ter L, A. Ok? Thiago, Oi. a soma é em IJL, né? IJ e... Na linha de baixo. IJL, isso. Obrigado. Obrigado. É verdade. É verdade. Ok. Aí agora, isso daqui eu posso reescrever eu posso reescrever isso daqui como sendo... Porque vocês estão vendo aqui que apareceu o J, J aqui somado. Eu tenho essa soma em J aqui. Aqui. Então, eu posso sempre reescrever isso daqui como sendo o traço de A vezes uma matriz que eu vou chamar de ρA. E esse ρA ele tem a seguinte forma. Ele vai ser dado por uma soma de C, vamos ver aqui, porque eu sempre posso introduzir aqui, né? Por exemplo, eu posso introduzir uma identidade que é uma soma em M, uma base ortonormal M. E aí, quando eu introduzir isso daqui vai ficar como sendo uma soma em I, J e L. Eu vou ter uma soma em M. E aqui eu vou ter o C estrela. Aqui eu vou ter o C. Aqui eu vou ter L, A, M, M, I. E aí eu posso trocar esse cara daqui de ordem. Então, esse cara daqui vai vir para cá, para o início de tudo, né? Então eu vou ficar com uma soma em M de uma soma em I, J e L de M, I. Aí eu vou ter o C e o C estrela com os índices apropriados. Aqui eu vou ter L. E aqui eu vou ter A e aqui eu vou ter M. Então, isso daqui é um traço, tá vendo? Porque aqui eu tenho M e aqui eu tenho M no final e eu estou somando tudo em M. Então, isso é um traço. Então, daí que vem o traço. Aí eu vou ter um A aqui dentro, esse cara daqui, e eu vou ter um ρA, que é dado por uma soma em I, J e L de C, J, L estrela, C, I, J aqui, e aqui eu vou ter I, L. É isso. Deu para seguir, gente? Ficou meio confuso, eu acho. Mas vocês podem tentar fazer depois. Então, isso daqui é uma matriz, que é uma matriz de densidade também, né? A gente pode ver isso. Se a gente escrever isso aqui na forma matricial, vocês vão ver que isso aqui é hermitiano, o traço é 1, etc. Não é difícil de provar isso. E ela é positiva também, no sentido de que os autovalores são positivos. E aí, basicamente, o que a gente está vendo aqui, né, é que quando eu tenho um estado de mais de um sistema, dessa forma daqui, não, o estado mais geral possível, e quando eu olho para observáveis que dizem respeito a só um subsistema, eu posso olhar para isso como sendo
a mesma fórmula do traço sobre a matriz de densidade, só que agora não a matriz de densidade, não um operador que fala sobre os dois espaços, mas um operador que fala só sobre o espaço A e uma matriz que fala só sobre a matriz de densidade do sistema A. E isso daqui é a noção de traço parcial. Okay? Vamos ver alguns exemplos disso. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ter ficado confuso isso. Não sei se... Na minha cabeça eu queria explicar de uma forma bem mais clara, mas eu acho que... Foi rápido, mas deu. Tá bom. Talvez tenha sido confuso. Essa notação aqui de colocar alfa, vocês podem perseguir essa conta daqui. É meio chato, mas é melhor fazer com índice, porque você já vê todas essas coisas. Eu lembro que em quântica você tinha dado um macete para ver fácil traço parcial. Talvez no exemplo fique menos confuso, não sei. Sim, tem um macete, que é o seguinte. Olha só, o estado psi, ele vai ser dado por CI, J e tensor J, certo? Então, a matriz de densidade psi-psi, ela vai ser, isso daqui é uma soma sobre IJ, isso daqui vai ser uma soma sobre IJ, K e L, aí eu vou ter CIJ, CKL estrela, aí eu vou ter aqui I tensor J, K tensor L. Tá bom? Aí o que eu quero fazer quando eu tomo um traço parcial? Quando eu tomo traço parcial, vamos colocar os índices aqui, é A, B, B, A. Tá bom? Aí quando eu tomo traço parcial sobre, digamos, o sistema B, desse psi-psi, isso daqui é a mesma coisa que eu pegar esse cat aqui, correr ele para cá e fazer a contração com esse braço associado. Então, isso daqui vai ser dado por soma IJ, KL, CIJ, CKL estrela. Aí eu vou ter I, que diz respeito ao sistema A. Eu vou ter L, que diz respeito ao sistema A. E aqui eu vou ter o produto interno entre J e K. E B. E isso é uma delta de JK. Né? Então, isso força os índices J e K a serem iguais. Então, isso daqui vai ser uma soma I, J e L de C I, J, C, J, L estrela e L. E tudo isso aqui diz respeito só ao subsistema A. Estou usando agora o fato de ser delta JK. Então é isso. No final das contas, né, quando eu tiver um traço parcial para fazer, tudo que vocês têm que lembrar desse formalismo é que isso é igual a pegar, né, esse cat, deslizar ele aqui para a direita desse bra e tomar o produto interno. Tá bom? Isso é o que o pessoal chama de contração. Em relatividade, contração é a mesma coisa. Quando você tem um vetor que é A, Mi, Ni, e aí você quer contrair ele com outro carinha aqui, isso daqui dá um vetor K, Mi, delta. Em relatividade, né? Perdão, é K, Ni, delta. Corrigir. Tem o mesmo sentido de relatividade, de que eu somo esse cara com esse cara. É álgebra de tensores, álgebra linear, álgebra multilinear, na verdade.
Tá? É a mesma coisa, só que aqui num contexto de quântica, de espaço de Hilbert. Então, vamos ver um exemplo básico disso. É um exemplo que é muito fácil. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, que é o estado singleto, que vai ser 0, 1, menos 1, 0, sobre raiz de 2. E vamos olhar para o produto interno, o valor esperado de uma quantidade que diz respeito só ao observável A. Isso daqui vai ser 1 sobre raiz de 2. Aqui eu vou ter 1, 0, BA, menos 0, 1, A, BA. Aqui eu vou ter A, tensor identidade. E aqui eu vou ter, de novo, 0, 1, 0, AB, AB, sobre raiz de 2. Então, vamos fazer esse cara daqui. Isso daqui vai ser 1 meio, né? E multiplica. Bom, toda essa coisa aqui vai continuar. E aqui eu vou ter A0, produto tensorial 1, menos A1, produto tensorial 0. E agora a gente tem que tomar o produto interno entre esses caras aqui. Né? Então, esse termo aqui vai ter 1 meio lá na frente. Esse termo aqui vai ser produto interno, né? De 1 com 1 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 0A, 0. O produto interno desse cara por esse cara daqui, né? Isso aqui é AB. AB. Então, o produto interno de 1B com 0B vai dar 0. Então, não tem termo cruzado aqui. Aqui eu vou ter 0B com 1B. Então, o produto interno também dá 0. E aqui eu vou ter menos com menos vai dar mais. Mais. O produto interno de 0B com 0B vai dar 1. E o 1 vai dar esse cara daqui. E isso daqui é igual, olha, ao traço de A vezes 0, 0 mais 1, 1 sobre 2. Então, a matriz de densidade aqui é esse cara daqui, que é 1 meio da identidade. O A é 1 meio da identidade. Agora, vamos fazer a mesma coisa, né? Isso daqui foi usando estados puros. A gente chegou nessa expressão aqui. E essa expressão aqui é a mesma coisa que isso. Agora, vamos fazer diretamente o produto tensorial. Então, psi menos vezes psi menos o traço parcial, né? Quer dizer, vai ser 1 meio de 0, 1, 1, 0, mais, perdão, menos. Vamos fazer com calma. Meio tedioso, mas vamos fazer com calma. Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2, 0, 1, menos 0. E aqui 1 sobre raiz de 2, 1, 0, menos 0, 1. Então, vou colocar aqui os índices para não me confundir. Então, é AB, AB, B, A, B, A. Então, isso vai gerar 4 termos, né? Que vão ser 1 meio lá na frente, porque é 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aqui eu vou ter 0, 1,
1, 0, menos 0, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, mais 1, 1, 1, 0, perdão, 0. E aqui os índices, AB, BA, AB, BA, AB, BA, AB, BA. Fecha esse parênteses. Agora o traço parcial é simplesmente eu contrair esse cara com esse cara. Então, o traço parcial sobre o sistema B do ρ AB, né, que é esse carinha aqui, vai dar 1 meio de 0, 0, porque esse produto interno dá 1, esse produto interno dá 0, esse produto interno dá 0, e esse produto interno dá 1, mais 1 meio de 1. Então, fica igual ao que a gente obteve pelo caso de estados puros. Tá? Então, isso foi uma introdução relâmpago a matrizes de densidade e traço parcial. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Então, o algoritmo é simples, né? O algoritmo que o Igor estava falando, né? Quando eu tiver um estado genérico, eu vou ter termos que são dessa forma daqui, ó, alfa, beta, gama, delta. Então, você pode pensar nisso daqui como sendo um elemento fundamental, né? Um Lego da matriz de densidade. Então, a matriz de densidade total do sistema puro vai ser uma soma de termos dessa forma. E o traço parcial sobre o sistema B, por exemplo, vai ser dado por alfa, delta, vezes o produto interno, gama, beta. Que vem do fato de que eu deslizei esse cat aqui para a direita desse braço. E tomei o produto interno, contraí. Tá bom? Esse era o macete, o Igor, se eu me lembro bem. É isso aí. É. Então, tipo, fica fácil, sabe? Se você entendeu a derivação, parece confuso, mas se você entendeu a derivação geral aqui, porque esses índices são muito confusos, realmente. Mas, no fundo, é só isso que a gente está fazendo. A ideia geral é, então, recapitulando, né? Eu posso pegar um observável que diz respeito só a um dos subsistemas e a estatística de medições sobre esse observável que diz respeito a um desses subsistemas vai ser idêntica à estatística do mesmo observável só naquele subsistema, vezes uma matriz que também fala só sobre os graus de liberdade daquele subsistema, que é a matriz de densidade reduzida, ou o traço parcial sobre a matriz de densidade global. Certo? E aí, na prática, é assim que a gente calcula esse carinha daqui. De acordo com essa regra daqui. A gente forma a matriz de densidade geral do estado puro global. E aí, se a gente quiser saber quais são as estatísticas de resultados de medidas sobre um observável que refere só a um dos subsistemas, a gente toma o traço parcial de acordo com essa prescrição aqui, de acordo com essa regra. O resto, gente, é exercício, é praticar, fazer, ver em vários exemplos, tudo mais. Dá para falar várias coisas que a gente fala no curso de informação quântica, né? Coisas importantes, por exemplo, esse estado exemplo aqui, né? O singleto. Ele é um estado puro, né? Globalmente ele é um ket, mas se olhar para o traço parcial dele,
você tem um meio da identidade, que é um estado maximalmente misto, é uma mistura, né? Tem um sentido no qual não dá para ser mais misto do que isso, esse é o estado mais misto que você pode ter. Enfim, tudo isso a gente pode falar, mas não são um foco do curso de ótica quântica agora, são mais foco de um curso de emaranhamento de informação quântica. Tá bom? Então, eu só queria introduzir, eu gastei um pouco mais de tempo falando, relembrando esses conceitos do que eu gostaria, porque eu queria introduzir matriz de densidade e traço parcial, porque a gente vai meio que usar ela agora direto. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Então, agora vamos partir para uma discussão de como é que a matriz de densidade evolui no tempo. Então, primeiro, vamos discutir a evolução unitária, só para relembrar. Então, primeiro, a evolução unitária. Okay. E depois a gente vai discutir sistemas dissipativos. Que é o sistema dinâmico aberto. O que eu quero dizer com o sistema aberto? Né? Tudo que a gente estuda em Quântica 1, e na maioria das vezes em Quântica 2, no currículo usual, é descrito por essa evolução unitária. No sentido de que a gente tem um ket, ele permanece um ket, ele evolui de forma que o módulo do vetor se preserva durante a evolução. Então, a gente tem uma dinâmica que é unitária, né? Unitário quer dizer que preserva o módulo. E isso é verdade toda vez que o sistema for um sistema fechado, no sentido de que a gente controla, a gente tem acesso a todos os graus de liberdade do sistema. Isso não é verdade em geral, né? Porque, às vezes, a gente pode ter uma situação onde eu tenho um sistema psi e um sistema φ. Eles interagem unitariamente, de acordo com o operador unitário. E aí, esse carinha daqui se perde, eu não tenho acesso a ele. A gente vai ver um exemplo explícito disso hoje. E eu só tenho acesso a uma determinada parte do sistema. Esse modo aqui, por exemplo. Eu só posso olhar para esse modo. Então, a gente vai tentar descrever, né, uma dinâmica de uma maneira geral que, a partir de uma matriz de densidade inicial, eu consigo extrair uma equação contínua no tempo que seja capaz de prever qual é a matriz de densidade final que sai desse processo aqui. Tá bom? Então, tem uma hipótese aí de que, bom, a hipótese é que as leis fundamentais, né, do universo são unitárias, no sentido de que o universo como um todo é um sistema fechado. Essa hipótese provavelmente é razoável, mas também a gente pode discutir ela, mas, enfim. O consenso geral é de que as leis fundamentais respeitam a unitariedade, no sentido de que o universo ele é um sistema fechado. Claro, quando a gente coloca gravidade no problema, a coisa pode ficar mais complicada. Mas o consenso geral é de que o universo é um sistema fechado. E a gente vai descrever uma equação dinâmica para sistemas abertos, que são esse tipo de sistema aqui, que é quando eu tenho controle só sobre partes do meu sistema. Repara que isso é verdade em todas as situações experimentais, né, em geral. Você não tem controle sobre tudo que acontece no seu sistema. Então, qualquer experimento que você queira fazer é um sistema aberto. Se a gente fizer uma fonte de pares de fótons, né, que gera um par de fótons no estado puro, existe sempre uma chance do fóton interagir com um átomo do ambiente que eu não controlo
e ele pode ser absorvido por esse átomo, ou ele pode ser absorvido e depois reemitido por emissão espontânea numa direção arbitrária. Então, é exatamente isso aqui que aconteceu, né? Então, eu posso ter aqui o meu fóton e aqui os meus átomos do ambiente, né? Por exemplo, a fibra ótica que conduz os fótons é feita de átomos e eu não controlo exatamente a dinâmica de cada um desses átomos. Okay? Eu não controlo a dinâmica de cada um desses átomos, então pode muito bem acontecer de um dos fótons no meu estado de luz ser absorvido e depois ser remetido numa direção arbitrária que sai fora da fibra ou que chega depois no detector, o detector já está desligado. Eu perdi o controle sobre isso, né? É conveniente a gente querer descrever essa situação referente a observáveis e referente a estados e matrizes de densidade que dizem respeito só ao sistema que a gente controla. Porque o sistema que a gente não controla, ele pode ser arbitrariamente grande, entendeu? Então, no ponto de vista da física, é interessante, porque a gente não precisa descrever o universo inteiro para poder falar da dinâmica de um sisteminha pequeno que eu estou olhando aqui. Mas eu posso... Essa dinâmica ela pode ser influenciada por outras coisas no universo, né? Pode bater um átomo lá, o átomo interagiu e foi embora. Ou pode bater um fóton no meu átomo que interage e vai embora para sempre. Eu nunca mais tenho acesso a esse fóton. Tá? Então, é desejável a gente desenvolver uma técnica, uma equação diferencial que diga respeito à evolução temporal só do sistema que a gente tem controle e não a uma coisa que a gente precisa levar em conta todos os graus de liberdade do ambiente, do universo inteiro, né? Porque seria computacionalmente impossível, seria computacionalmente intratável você tratar esse problema de qualquer forma realista. Então, a gente quer desenvolver essa teoria de sistemas quânticos abertos. E é muito útil, tá? Aí, sei lá, você pode falar, mas lá o pessoal de altas energias, né, que leva em consideração essas colisões entre partículas, entre prótons, né, por exemplo, entre núcleos, né, do átomo de hidrogênio, lá é um sistema fechado. Não necessariamente. Ninguém garante que um próton aqui não vai sair fora e, sei lá, você vai perder esse próton nas paredes da câmara de vácuo. Ou quando você colide, né, você cria uma partícula que você não consegue detectar. Se você cria por exemplo, você cria um bóson de Higgs, né? Esse bóson de Higgs ele interage muito fracamente. Você cria um neutrino, ele interage muito fracamente, né? Pronto, você já tem um sistema quântico aberto também. É porque lá em altas energias o pessoal não se preocupa com isso muito, porque eles não estão preocupados em calcular o estado quântico dos feixes de partículas que eles estudam. Eles estão só preocupados em seções de choque em geral. O observável de interesse em altas energias é a seção de choque. Então, a gente quer saber, né, dado dois feixes com uma seção de área A, qual é a probabilidade desses feixes interagirem entre si. Isso é dado pela seção de choque. A seção de choque vezes uma unidade de área dá uma probabilidade. Então, eles estão interessados só em observar essa seção de choque, não necessariamente eles estão interessados em caracterizar o estado quântico do sistema como um todo, mas estritamente falando, querendo a gente ou não, é um sistema quântico aberto, porque ele gera partículas que a gente não controla e que a gente não detecta. Então, se a gente quisesse descrever o estado quântico do nosso feixe de partículas como um todo, ele teria que ser descrito por uma dinâmica não unitária, que é o que a gente vai estudar ao longo do resto da aula de hoje e da próxima aula. Tá claro isso, gente? Alguma pergunta? Não. Não? Tá bom. Então, vamos rever, né, a dinâmica de sistemas quânticos fechados. Então, primeiro, a dinâmica unitária. Então, o ρ é hermitiano, então o ρ é observável.
Em mecânica quântica, todo observável é um operador hermitiano, todo hermitiano é um observável. Ele é um observável que carrega dentro dele quais são os autovalores dele. Os autovalores da matriz de densidade são probabilidades de resultados de medida, que são coisas que a gente pode observar, de fato. Então, ele carrega dentro dele números reais, positivos, né? Cujo traço é 1, mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas ele é um observável. Okay? Então, se ele é um observável, né, ele pode evoluir de acordo com essa equação de Heisenberg, que é o comutador de H com ρ. Então, tem essa equação de Heisenberg que a gente vê lá em mecânica quântica. Que descreve como é que um observável evolui no tempo, e ele é dado pelo comutador do Hamiltoniano com a quantidade observável que a gente está estudando. Tá? Estou assumindo que o observável e o Hamiltoniano são independentes do tempo, quando eu escrevo isso daqui. Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguém não lembra disso? Bom, no nosso caso, né, a gente vem estudando sistemas de 2 níveis. O último que a gente estudou foi um átomo, né, num campo externo. Então, a gente assume, né, aquela aproximação Rotating Wave Approximation, e a gente assume uma espécie de Interaction Picture. Eu vou assumir isso agora. E a Hamiltoniana do sistema, ela é dada por uma Hamiltoniana do átomo, mais uma Hamiltoniana de interação com o campo. Da onde vem essa Hamiltoniana de interação com o campo? Ela é menos o momento de dipolo induzido vezes o campo elétrico, né? E daqui a gente derivou, algumas aulas atrás, aquela frequência de Rabi, que é dada por o momento de dipolo vezes o campo elétrico. Dividido por H cortado. Alguma coisa. Isso daqui era a frequência de Rabi. Está gravado lá em algumas aulas. Então, o Hamiltoniano, nesse caso, vai ser 0 ômega V0 V0. Ômega é a energia do primeiro estado, esse estado do átomo, né? E eu estou falando que o estado fundamental tem energia 0. E a gente está olhando para a base fundamental desse estado. Então, estou só relembrando algumas coisas. Okay? Bom, isso daqui eu posso escrever como sendo ômega sobre 2, o operador identidade, menos a matriz de Pauli sigma z, mais a frequência de Rabi vezes o operador de Pauli sigma x. E a matriz de densidade, eu sempre posso escrever ela como 1/2 da identidade, mais um vetor R sobre 2, produto escalar um vetor de matrizes de spin de Pauli. Esse sigma aqui, ele é sigma x, sigma y, sigma z, e esse R é um vetor Rx, Ry e Rz. Okay? Isso daqui vem do fato de que o operador identidade e as matrizes de spin de Pauli formam uma base completa para matrizes hermitianas 2×2.
Okay? E esse módulo de R, ele é menor ou igual a 1. Okay? Então, tem essa esfera de bloco, né? Vocês já viram ou em Quântica 2 ou no curso de informação quântica. Então, tem um vetor de bloco aqui, que representa o estado do meu sistema. Okay? E esse vetor de bloco vai evoluir de acordo com essa hamiltoniana aqui das oscilações de Rabi. Essa hamiltoniana aqui. Então, vamos calcular, né, o resultado. Né? Vamos reescrever essa equação aqui parametrizada em termos desse vetor de bloco, na matriz, na esfera de bloco. Então, isso daqui vai ser dado por... Então, vou escrever essa equação aqui. Vai ser I, comutador de H com... Isso daqui vai ser a derivada em relação a R no tempo, produto escalar sigma. Isso vai ser igual... Bom, vou definir aqui I... Perdão, vou definir aqui o vetor R derivada com R ponto, escalar sigma. E isso é igual a o comutador, né? I vezes o comutador de ômega sobre 2, identidade mais sigma Z, mais V0 sigma X, comutador com identidade mais R escalar sigma sobre 2. Bom, isso daqui é o computador, né? Então o computador da identidade com qualquer coisa é sempre 0. Então isso daqui vai ser igual a I vezes o comutador de menos ômega sobre 2. Aqui é menos, né? Aqui era menos. Sigma Z mais V0 sigma X R escalar sigma sobre 2. Eu posso separar como menos I ômega sobre 4 vezes o comutador de sigma Z com R escalar sigma mais I V0 sobre 2 sigma X comutador com R escalar sigma. Agora eu vou invocar uma fórmula que é o produto escalar de um vetor A pelas matrizes de spin de Pauli vezes o produto escalar de uma matriz de um vetor B vezes matrizes de spin de Pauli. Isso daqui é igual a uma identidade bastante útil. Isso é igual a escalar B, escalar identidade, mais I vezes A vetorial B, produto escalar, o vetor de matriz de spin de Pauli. E aí a gente pode usar essa expressão para calcular esses comutadores aqui. Bom, fazendo isso, né, a gente pode, por exemplo, calcular sigma Z comutador com R escalar sigma. Isso daqui vai ser, eu posso escrever como Z escalar sigma vezes R escalar sigma, menos R escalar sigma, Z escalar sigma. Isso daqui, aplicando essa fórmula, vai ser Z escalar R vezes a identidade, mais I Z vetorial R, produto escalar matriz sigma, menos R escalar Z vezes a identidade, menos I R vetorial Z escalar sigma. Só que agora o produto escalar comuta, então esse cara vai para 0, e o produto vetorial ele anticomuta. Então, quando eu troco a ordem, isso daqui vai ficar um sinal menos, né? Vai ficar
mais I, Z, vetorial R, e a mesma coisa que está em cima. Então, isso daqui vai ser 2I, 2 vezes I, vezes Z, vetorial R, produto escalar, matrizes spin de Pauli C. Mesma coisa pode ser feita para esse outro termo aqui, né? Esse outro termo aqui. E aí a gente fica com a seguinte expressão. A gente fica com R ponto escalar sigma vai ser igual a menos I ômega sobre 4 vezes 2I Z vetorial R escalar sigma mais I V0 sobre 2 vezes 2I X vetorial R escalar sigma. Como eu tenho um produto escalar com sigma aqui e aqui, eu posso simplesmente escrever isso como sendo uma relação para o vetor R, que é a derivada de R, vai ser igual a um vetor N vetorial, o vetor R, onde esse vetor N é simplesmente ômega sobre 2 vezes o vetor Z menos V0 vezes o vetor X. Então, essa é a equação de Bloch. Ela diz para a gente que uma determinada matriz de densidade, na presença de um campo externo oscilante, precessiona, e além de precessionar, ela também pode sofrer oscilações, né? Se eu começar com um vetor de Bloch, por exemplo, isso daqui é uma equação que diz o seguinte, né? Se eu começar com um vetor de Bloch apontando aqui para cima, né? Isso daqui vai me induzir eu vou precessionar esse vetor em torno do eixo X, né? Então ele vai rodar aqui. Isso daqui são exatamente as oscilações de Rabi que a gente viu nas últimas, algumas semanas atrás, nas últimas, sei lá, 2 ou 3, 4 aulas atrás. Tá bom? Essa equação aqui, lembrando, é uma equação, é exatamente a equação de rotação de um vetor, né? Gerada por esse vetor N. É a mesma coisa que aparece quando a gente tem um spin no campo magnético. Só que aqui a gente está lidando com um átomo sendo iluminado por um campo externo, né? Sofrendo oscilações de Rabi. Então, eu gostaria de incluir os efeitos de dissipação desse cara. Em outras palavras, né? Se eu tiver um átomo que pode estar no estado fundamental ou no estado excitado, se ele estiver no estado excitado, ele pode decair para o estado fundamental, né? Emitindo um fóton. Então, tem esse processo de emissão espontânea. Esse processo de emissão espontânea não está levado em conta nessas equações de Bloch. Porque nesse processo de emissão espontânea, né, conforme o tempo passa, o que a gente esperaria ver? Né? A probabilidade de eu ter o estado excitado, pelo que a gente viu algumas aulas atrás, segue um cosseno ao quadrado, né, que nunca muda. Essa probabilidade ela sempre chega em 1, né, as oscilações de Rabi. Mas na vida real, eu esperaria ver uma coisa assim. Ó. Então, a probabilidade de eu ver um estado excitado fica cada vez menor. Então, ela tem que decair por causa de emissão espontânea. Então, no fundo,
a emissão espontânea, que é uma coisa que pode acontecer, que só pode acontecer porque o campo eletromagnético é um ambiente que a gente não controla. E o átomo ele pode interagir com essas flutuações quânticas do campo eletromagnético, né, e sofrer uma emissão estimulada pelo vácuo. A gente pode enxergar fisicamente dessa maneira. E isso daqui, né, essas equações de emissão espontânea, né, que são relevantes tanto em física atômica quanto em física nuclear, quando você tem um isótopo radioativo que pode decair, emitindo radiação, né, ele decai exponencialmente. Então, a população de estados excitados, no ensemble desses, decai exponencialmente. Essas são as relações de Einstein, né, para decaimento espontâneo. Essa visão que a gente tem aqui da equação de Bloch, ela não leva em conta essas relações de Einstein. Ela não leva em conta esse decaimento, essa dissipação. Ela não leva em conta o campo eletromagnético externo como um ambiente que a gente não controla. Então, o que a gente vai aprender na próxima aula, nas próximas 2 aulas, provavelmente, é como incluir esses efeitos de dissipação e fazer com que o sistema não só exiba oscilações de Rabi, que a gente já viu, a gente já sabe o que acontece, mas também exiba esse decaimento exponencial. Okay? Então, esse é o programa daqui para frente. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre essas equações de Bloch ópticas no regime dissipativo, né? As equações que governam os sistemas quânticos abertos. Depois a gente vai gastar um tempo estudando a matemática dessas equações, a gente vai ver uma visão física delas, né? Como é que a gente pode não só falar de uma matriz de densidade única, né? De uma matriz de densidade, um ensemble, mas como é que a gente pode falar de um sistema quântico único? Então, a gente vai introduzir essa noção de saltos quânticos, de você ter um sistema quântico, ele está evoluindo e, pum, de repente, ele pode mudar de estado, né? Ele sofre um salto quântico. Né? Se você ficar observando o sistema físico, né, você não vai ver esse comportamento estatístico bonitinho, suave. Você vai ver um comportamento estocástico, porque as suas observações vão causar colapsos da função de onda, né? Mas quando você tomar a média sobre várias realizações, você vai recuperar esse comportamento suave da matriz de densidade. Tá? Então, a gente vai gastar um tempo falando sobre essa dinâmica de sistemas quânticos abertos. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Eu tinha mais coisa, na real, mas eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muita coisa. Eu gastei muito tempo fazendo a revisão de matrizes de densidade, que provavelmente vocês já sabiam, não sei. Não sei se foi útil ou não, acho que foi inútil no final das contas, mas enfim. Podia ter só mandado vocês verem um vídeo. Outra coisa que eu vou falar para vocês fazerem é essa prova de Quântica 2 antiga que eu fiz há uns anos atrás. Bom, a questão 1 tem a ver também com matriz de densidade, então acho que vale a pena tentar fazer, mas eu tenho o gabarito dela. Acho que o Igor já fez, não me lembro, acho que eu já fiz isso em sala. Mas tem vários exemplos aqui de dissipação e de matriz de densidade, dinâmica de sistemas abertos de matriz de densidade. Quando eu dei Quântica 2 pela primeira vez, eu incorporei isso no curso de Quântica 2. Mas aí brigaram comigo e mandaram eu tirar. Mas enfim, é isso, gente. Alguém tem dúvida? Ô, Thiago, pode falar de novo rapidinho por que você tem esse decaimento da probabilidade de emissão? Eu não sei se eu me perdi quando você falou. É a probabilidade de estar no estado excitado, né, de emissão. A probabilidade de você estar no estado excitado, ela sofre oscilações de Rabi, mas por causa da emissão espontânea, você também diminui a probabilidade do átomo estar no estado excitado, porque ele pode espontaneamente emitir. Saquei. Entendeu? Uhum. Você tem que levar esse negócio em consideração. Isso que eu tinha lido da primeira vez. Essa história, então, é que, tipo, então ele ficaria eternamente ali emitindo e reemitindo o fóton e absorvendo e saindo do fundamental para o estado
eternamente se não houvesse dissipação. Isso, exatamente. Mas como você tem emissão espontânea, basicamente a ideia é você ter um átomo, né, um sistema de 2 níveis, e ele pode decair espontaneamente. Se ele tiver... Se eu tiver essas relações de Einstein, né, que o número, né, se eu tiver um ensemble de átomos no estado excitado, okay, o número de átomos no estado excitado vai ser dado por, a derivada temporal dele vai ser dado por menos uma taxa de decaimento vezes o número de átomos no estado excitado. Então, isso aqui é decaimento exponencial. E o número de átomos no estado fundamental vai ser dado por gama vezes o número de átomos no estado excitado. Então, essas são as equações de taxa de decaimento do Einstein, que ele derivou baseado em intuição física, né? Que vocês devem ter visto em Estrutura da Matéria 1 ou algum curso análogo. Não sei se vocês já viram isso. E aí, como foi a emissão espontânea, né? Aí o fóton pode sumir para qualquer canto, e aí você perdeu seu fóton, já era. Exatamente. O lance é que quando você faz oscilações de Rabi numa cavidade, você tem duas componentes, né, que podem acontecer. O fóton ele pode ser remetido no modo que você quer, ou ele pode ser remetido num modo arbitrário qualquer aqui. Porque é emissão espontânea. Na realidade, bom, tudo bem, dentro da cavidade ele só pode ser emitido em modos que são ressonantes com a cavidade. Mas, bom, esquece a cavidade, não sei porque eu falei de cavidade agora. Não precisa de cavidade. Você tem um átomo que está sob a influência da luz. Então, esse feixe aqui, né, estado coerente, está fazendo oscilações de Rabi, mas ele também pode decair espontaneamente. Quando ele decai espontaneamente, a energia daquele fóton que foi absorvido, né, do fóton do feixe do campo eletromagnético oscilante, não volta para o campo eletromagnético oscilante. Ela vai embora para um modo qualquer, que você não controla. Então, você vai tirando fótons desse feixe aqui, né, e quanto menos fótons você vai tendo, menor a chance, né? A frequência também de oscilações de Rabi, que é dependente do campo elétrico, vai ficando cada vez menor. Então, a gente vai ver matematicamente como é que isso surge. Mas a ideia intuitiva é essa, é que você tem um decaimento exponencial da população de átomos no estado excitado. Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Então, são muitas peças no quebra-cabeça que se juntam, assim. Então, tem essa noção de matriz de densidade que vocês têm que dominar, tem a parte de traço parcial, que é essencial para a gente derivar essas equações, né? Tem essas equações dinâmicas. São muitas coisas que juntas vão dar uma visão física unificada desse processo, né? E isso vale para qualquer coisa, vale para átomos, vale para fótons, vale para estados quânticos da luz, né? Vale para decaimento radioativo. Você escolhe. É um formalismo genérico que vale para qualquer coisa. A física de sistemas quânticos abertos, né? Todo sistema quântico, né? Todo sistema físico, ele é intrinsecamente um sistema aberto. Você pode trabalhar muito para ele ser quase fechado, mas ele sempre vai ter interação com graus de liberdade que você não tem acesso, né? É muito difícil experimentalmente fazer um sistema fechado real, assim, totalmente. Tem muitos sistemas que, por uma boa aproximação, são fechados, né? Mas isso não é genérico. Então, se a gente quer descrever o universo é feito de muitas coisas, a gente tem que falar de sistemas quânticos abertos, não tem como. Tá bom, gente? Então, vamos encerrar por aqui. E aí eu tenho consciência que eu estou devendo a aula de semana passada. Eu peço perdão porque eu fiquei muito enrolado com projeto de pesquisa que eu tinha que submeter, mas eu vou tentar compensar com mais horas de aula, ou a gente pode fazer outra aula no final, uma coisa assim, tá bom? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Valeu, gente. Obrigado pela atenção, pela discussão. Até a próxima.
Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, Thiago. Obrigado.